A paz do Senhor, meus amados irmãos, com muito prazer, que mais uma vez estamos aqui para vos transmitir a gloriosa palavra do Senhor. Desta feita, nós trazemos aqui a palavra do Senhor em Levítico, capítulo de número 6, o versículo 8 ao 13, que diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar, toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem de holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, esse texto é muito conhecido da maioria dos irmãos que se atém, se atrela, se empenha em ler a palavra do Senhor. E esse texto sagrado fala sobre o ofício do sacerdote e em relação ao sacrifício, em relação ao altar do sacrifício. Mas eu não quero trazer muito a fundo sobre a questão litúrgica, sobre este holocausto. Eu quero trazer aqui uma aplicação espiritual nesses poucos minutos que nós temos aqui para transmitir a palavra do Senhor. Eu quero figurar aqui para o Novo Testamento, para a nossa vida cotidiana. Eu quero trazer aqui esta palavra. O que eu quero dizer é que nós vivemos uma vida de nova experiência com Deus. Nós vemos aqui que o sacerdote, ele tinha a incumbência de remover as cinzas do sacrifício anterior, já queimado, já consumido. Isso significa que nós temos que ter novas experiências com Deus. Eu quero trazer a palavra do Senhor sobre essa vertente, sobre esse foco, sobre a experiência que nós temos com Deus. Eu quero trazer aqui uma palavra para afirmar e para direcionar a nossa vida dentro da intimidade com o Senhor, dentro da concentração com Deus. Se fôssemos trazer um tema, o seguinte tema: a experiência com Deus. O cristão, ele tem que ter uma experiência com o Senhor. E a experiência não tem que ser uma experiência passada, mas a experiência tem que ser uma experiência presente, uma experiência constante. Nós temos que manter a nossa chama para com Deus. Nós temos que manter a nossa intimidade para com o Senhor. Nós temos que mantermos a nossa ligação com Deus. Nós vemos que muitos homens do Antigo Testamento e do Novo Testamento que foram profundo com Deus, que tiveram uma aproximação de Deus, que fizeram história com Deus, eram homens de experiência, eram homens que eles conheciam a teoria, mas ele tinha uma intimidade com o seu Deus.
nós vemos aqui que o sacerdote, ele tinha que oferecer um novo sacrifício, ele tinha que colocar uma nova lenha, ele tinha que despir as suas vestes de sacerdote, ele tinha que vestir outras vestes e levar a cinza no lugar, e colocar no lugar limpo, lugar fora ali do arraial. E nós vemos que ele tinha que oferecer um novo sacrifício para o Senhor. Chega de vivermos uma experiência simplesmente do passado. Nós estamos completando agora 110 anos de fundação do nosso ministério. E nós vemos que esses homens tiveram grandes experiências com Deus. E nosso intuito, nosso intento é transmitir uma palavra, uma avivadora para os corações. Trazer as bases àqueles, lembrando daqueles que nos trouxeram a palavra. E nós devemos viver assim também, da mesma forma, a palavra do Senhor. E nós temos homens que tiveram vivências com Deus, homens que tiveram experiências com Deus, e muitos deles até a morte. E me faz lembrar de um deles aqui. Nós vemos que teve um homem que ele não teve muita história falando de algo miraculoso, ou de uns feitos como um profeta ou como um sacerdote, mas que vem à mente aqui é Nabote. Nabote, ele era um homem que morava nos termos de Israel, no Reino Norte. Naquela época, quem liderava era o rei Acabe, e Acabe desejou a vinha de Nabote, e Nabote diz: não te darei a herança do Senhor. E nós vemos que nós temos uma herança deixada pelos nossos antepassados, uma herança deixada pelos nossos pais na fé, por aqueles que principiaram o evangelho aqui no Brasil, falando-se do evangelho pentecostal, carregado de unção do Espírito Santo, com batismo com o Espírito Santo, com manifestações dos dons do Espírito Santo. E nós vemos que, trazendo aqui de forma figurada, Nabote era um homem que mantinha a sua intimidade, a sua obediência para com Deus. E ele disse diante de um rei que queria a sua vinha, falou: não te darei a minha vinha. Quantas pessoas estão ouvindo coisas diferentes, troca aquilo que recebeu, aquele presente que recebeu de Deus, aquela herança que recebeu, aleluia, de Deus, transmitida de repente com grande esforço para que ele pudesse receber. E hoje desprezam por alguém desavisado, por alguém que de repente quer opinar sobre algo que ele desconhece, que ele não conhece. Muitas pessoas não entendem sobre o movimento, muitas pessoas não entendem sobre a aproximação de Deus, não sabem o que significa viver sobre os dons do Espírito Santo. Às vezes não são nem batizados com o Espírito Santo, e às vezes quer opinar sobre essas situações. Eu quero te dizer nessa oportunidade: não venda a herança que foi conquistada com sangue, não venda a herança que foi conquistada com grande sacrifício. E nós temos uma grande herança dada pelo nosso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que ele nos batizaria com o Espírito Santo, e muitos de nós fomos batizados com o Espírito Santo, e muitas pessoas estão enveredando por outro caminho. Eu quero te dizer que nós temos que viver a experiência com Deus, nós temos que viver constantemente uma experiência com Deus. Não queira, meu amado irmão, meu amado ouvinte, aleluia, viver sem ter uma experiência com Deus, sem viver constantemente a chama de Deus ardendo no teu coração, na tua vida. Se de repente precisar, e com certeza precisa, fazer um esforço além, você faz um esforço além, mas não queira viver sem a chama de Deus na sua vida. Mas não é uma chama falsa, é uma chama verdadeira. Nós vemos que existiam algumas pessoas na antiguidade que quiseram
atrair a presença de Deus, fazendo coisas falsas, como Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho na presença de Deus. Eles não passaram pelo altar do sacrifício, eles não passaram pelo altar do holocausto, e eles queriam que a glória de Deus se manifestasse. Mas, para que a glória de Deus se manifeste, nós temos que entrar debaixo da sombra do Calvário. Nós temos que entrar pelo sacrifício de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Depois que nós recebemos um banho do sangue de Cristo, nós somos revestidos com o poder do Espírito Santo. Precisa se aproximar, precisa sacrificar, precisa ficar em Jerusalém, como Cristo falou para os seus discípulos, ficar em Jerusalém até que do alto, busque até receber, busque até o céu se romper em glória, e tenha a experiência que Deus quer que você tenha. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não quero ir mais além, para não ficar muito prolongado, mas receba de forma contundente esta palavra, e tenha uma experiência poderosa com o teu Criador. Ele está esperando por você. Aleluia, depende de você. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.